falar de Jesus, né, para as pessoas irem ao céu, né? Aí ficou ao céu. Ficou. E aí que, para quem não sabe o que está acontecendo, a gente tem um grupo chamado Angelhaços e já estamos ali no hospital há 4 anos. A gente faz visitas aos sábados, todo sábado à tarde a gente está lá. Não eu, mas o grupo, que eu não consigo estar lá todo sábado. E hoje já estamos no Hospital de Santa Maria, Samambaia, Taguatinga, Ceilândia. Do Gama está começando, mas lá é um processo que ainda exige mais burocrático. E a gente está muito feliz assim. Não é um grupo, digamos, um grupo da igreja, é um grupo de amigos, e lá tem gente de outras igrejas, tem gente de outras religiões, porque a gente entende que Jesus não é um nome, Jesus não é 5 letras, Jesus é uma pessoa, e esteve conosco, e ensinou alguns passos, e aí a gente tenta fazer, né? O que faria Jesus o que fez Jesus, né, no meio dos doentes, né? E aí muitos milagres acontecem. E eu tive meditando aí essa semana toda. Na verdade, eu já estava pensando sobre esse assunto devido a conversas com a Nilma. Ela não está aqui hoje, porque ela viajou hoje para Salvador. Vai assistir depois. E a gente passa muitas horas conversando e é legal. E eu estive pensando sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma vez eu estava num congresso de missões, aí teve uma senhorinha lá que ela disse que estacionou o carro ali no estádio do Gama, como é que chama? Bezerrão. Aí diz que quando ela foi voltar, né, aí tinha um cara lá pedindo dinheiro. Aí ela disse que tinha R$5, né? Aí ela ficou com medo do cara. Aí ela falou assim, só tem isso aqui, meu filho, te mata pra lá, porque ele falou assim, ô senhora, eu vou comprar crack mesmo e tal. Aí ela falou assim, toma isso aqui e te mata pra lá. Aí todo mundo ficou rindo e tal. Mas será que Deus criou uma árvore parecido com essa senhora assim, tipo, coloca o homem lá e se fizer vai morrer, né? Tipo uma armadilha? Claro que não. Deus é mau? Não. Mas ele pode utilizar o mal. E foi isso que aconteceu. Se a gente fosse ler aqui os textos, a gente ia gastar bastante tempo. Então, eu vou contar para vocês. Claro que a maioria que já conhece a história de Gênesis 2 e capítulo 3. E é interessante alguns pontos, como lendo o capítulo 2, a gente vê que Deus já tinha um propósito com o homem. Lá fala que Deus não havia derramado chuva, porque ainda não tinha o homem para lavrar a terra. Será que o Éden era um local assim, só para viver no bem bom? Parece mágico, né? Tá lá um pé de manga, aí tira a manga assim, aí já aparece outra. Claro que não. Mas ali era um local de crescimento também, porque você imagina 2 crianças que nasceram num corpo adulto já. Eu não sei a estatura de Adão, né? E lá no original também remete, o homem foi feito do barro, né? A mulher foi feita da costela, né? Do homem e tal, da carne. E um outro ponto de Gênesis 2 é que ainda só havia o homem
E Deus ordenou ao homem, falou assim, que de todas as árvores do jardim ele poderia comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque do dia que ele comesse, ele iria morrer. E aí depois disso é que ele fala assim, não é bom que o homem fique só. Far-lhe-ei uma ajudadora e tal. E cria a mulher. No capítulo 3, aí acontece a tentação. Chega a serpente. Eu não sei como que era essa serpente, não. Tem gente que fala que tinha perna, tinha braço, eu não quero nem pensar como que era isso. Mas diz que a serpente falou. E a serpente, ela chegou dizendo coisas astutas, né? Ela falou, e aí, o que Deus falou para vocês acerca dessa árvore? E a mulher sabia. A mulher, ela sabia da ordenança de Deus. Olha, Deus ordenou que a gente pudesse comer de todas, mas com exceção desta. Aí a serpente interfere num processo e diz, né? Deus não quer isso porque Ele sabe que vocês serão como Ele, conhecedores do bem e do mal. E falando isso, os olhos da mulher, olhando para aquela fruta, sei lá, e aí os olhos se encheu e ela comeu. E não tem, assim, resistência nenhuma do homem. Virou e ele comeu também. E aí Deus, né, tendo comunhão com o homem na virada do dia, e veio novamente ter comunhão, e o homem se escondeu, porque viu que estava nu, seus olhos foram abertos. E aí Deus se irou. Se irou primeiro com Aí fica uma coisa que existe até hoje, né? Quem foi? Não, foi fulano. Quem foi? Foi fulano. Tipo, sempre um colocando a culpa no outro, né? E é interessante que, mesmo sendo uma história que agrega coisas que a gente não vê hoje, tipo uma serpente falar, mas a própria teologia aceita outras visões acerca desta história. Acerca da visão histórica, a visão mitológica. O que não condena a história, mas traz valores que a gente sabe que a gente carrega até hoje. E aí, consequência disso, né? A serpente foi amaldiçoada, maldita, mais que todos os animais, passou a rastejar, se alimentará de pó, e também inimizade. Para a mulher, sofrimento na gravidez, sofrimento no parto. E presta atenção nisso aqui. Seu desejo será para teu marido, e ele dominará. Para o homem, maldição na terra, com sofrimento se alimentará das plantas do campo, com o suor do rosto comerás o pão até morrer e voltar ao pó. E aí que, se Deus não é mau, e por que Ele colocou isso, né? Qual o objetivo de tudo isso? Se Deus é bom, Deus não vai criar robôs, então Ele deu a liberdade para o homem, e nós temos isso até hoje, de escolher, porque as escolhas nos tornam mais maduros. Tem pessoas aqui
de mais experiência na vida do que eu, mas eu posso dizer que as minhas decisões, por mais que eu já quebrei a cara, já me arrependi, já fiz coisas que eu sei que são erradas e se eu não tomar cuidado, ainda faço. As nossas decisões nos tornam pessoas mais maduras. Com todo esse direito de escolha, Deus não iria criar robôs que só tivesse uma escolha. Ele. Seria uma carência sem tamanho. Pode ser que não todos nós, mas de repente alguns de nós, ainda hoje tomam uma decisão, mas se eu tivesse feito de outra forma, casou com uma pessoa, mas se eu tivesse casado com a outra, sempre se arrependendo, sempre calculando. Mas a verdade é que nós escolhemos os problemas que a gente quer ter. Porque problema no processo sempre vai ter. Se eu escolho estudar uma coisa, uma profissão, eu vou ter o usufruto daquilo e também os problemas daquilo. Eu sou um tanto tímido ainda, mas eu amo trabalhar atendendo pessoas. Meu último emprego de carteira assinada foi como supervisor de recepção numa clínica médica e eu amava aquilo ali. Tipo, tinha problema, chama o Estevão lá e por eu ser calma, aí que as pessoas jogavam problema para mim mesmo. Mas eu gostava daquilo. Atender pessoas, porque conhecendo pessoas, eu me conheço. Eu sei os meus limites, assim eu vou caminhando. E aí que nisso não cabe mais esse tipo de arrependimento, sempre querer voltar atrás, porque a gente, sendo maduro, a gente vai tomar decisões e vai arcar até o fim daquilo. Eu fiz coisas muito sérias e por terem consequências até hoje, na verdade, eu já imaginava, só não sabia que seria tanto. E aí que muitas vezes a gente se esquiva das pessoas. Outro dia, dentro do ônibus, eu não devo nada à pessoa, mas tipo, acho que a pessoa passou mal, assim, querendo olhar para o outro lado, assim, mas não podia olhar para mim, né? Aí eu ficava olhando assim, a pessoa... Por nada. Por nada. Eu devo, sei lá, devo R$ 200 para aquela pessoa, então não vou nem passar na rua ali, porque eu vou ver a pessoa vai me cobrar, eu vou lembrar. Eu tenho uma banda e 15 anos já essa banda. 15 anos já metade da minha vida, que eu tenho 30. E aí que já se passaram muitas pessoas na banda, e quando entra e sai, eu faço esse balanço assim, será o que eu errei, ou o que a pessoa errou e tal, porque eu também não posso ficar só julgando as pessoas, né? E aí que muitas vezes a pessoa sai porque, está me cobrando muito. Mas a partir do momento que se comprometeu, existe um cronograma de coisas a fazer. Muitas vezes, por exemplo, sábado à tarde você me procura, eu estou gravando com a banda, ensaiando. Sábado à noite estou tocando, sei lá, na Ceilândia.
O último show com essa banda foi em Belo Horizonte, aí tem toda aquela logística, né? Tem todo o ensaio para fazer, o dinheiro para ir, fechar o cachê, onde que vai ficar, onde que vai dormir, essa coisa tudo, como que vai, como que volta. E tudo isso exige responsabilidade. Mas aí, muitas vezes, não pode ser cobrado. E Salomão fala, põe para a gente Eclesiastes 7, para a gente entender como que o sofrimento, a tristeza faz parte do processo. Põe no 2. O 2, 7, versículo 2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Põe o 3. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O 4. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. E aí, com as tristezas das nossas decisões, a gente vai amadurecendo. Eu tenho certeza que, falando isso, eu tenho certeza que cada um de vocês assim vai lembrando assim das coisas ruins que fez e das boas também, claro, né? E um outro aspecto aqui também é sobre o próprio Deus, porque ele se irou e parece que se a gente imagina, né? Se a gente iria viver num lugar mágico, aí depois do erro, não mais. E aí parece que Deus está amaldiçoando o homem, assim, de uma forma igual quando a gente está irado mesmo e xinga alguém, né? Mas se Deus é bom, se Deus é amor, Deus não tem amor, Deus é amor. Deus não faria isso. E aí Deus estava ali informando como seria a vida, porque de fato a vida já seria daquela forma. Quando Adão e Eva ali amadurecessem mais, a serpente interferiu o processo. Ela antecipou o que já iria acontecer naturalmente. E eu observo que, de repente, as mulheres sofrem de uma consequência talvez pior. Porque a gente olha para a história e olha só como que eram as mulheres na antiguidade, né? O primeiro ponto aí a observar é a poligamia, que é o fenômeno de um homem com várias mulheres. Existe isso até hoje em algumas culturas, mas naquele tempo, aí a gente pergunta, né? Por que existia naquele tempo, né, em uma grande escala, e hoje não? Porque a gente vê quem ia para as guerras não eram as mulheres, eram os homens. Então, quem morria mais? Os homens. Então, consequência disso, a população era de muito maior parte de mulheres. Então, ela era tolerado
que várias mulheres estivessem com um homem. E aí, existem várias mulheres para a gente citar, mas eu escolhi duas. A primeira delas é Sara. Sara já era idosa e Deus falou para Abraão que era para eles se retirarem dali e ir para uma terra distante que ele ia mostrar. Porque Abraão seria pai de uma grande nação. Ainda detalhou, né? Vai ser maior que a areia do mar, as estrelas do céu. E aí que essa mulher, sendo estéril, ela encheu o coração, né, de esperança e chegou naquele lugar e naquela idade e não aconteceu. E ela era uma mulher bonita, ambiciosa. E aí que ela pensou assim, poxa, já que não acontece, eu vou me sacrificar entregando uma escrava, que foi Agar. E aconteceu, tiveram Ismael, mas depois desse episódio só houve briga dentro de casa. E aí que um dia o anjo visitou Abraão e reforçou, né, a promessa. E Sara, dentro de casa, escutou e riu. Eu já estou velha, isso não vai acontecer mais. Mas aconteceu. E o menino se chamou Isaac, porque Isaac se chama riso. E aí que eu poderia citar vários outros aspectos, como a mulher no período de menstruação era tratada de uma forma exclusa. Ela tinha que passar 7 dias reclusa e nenhum homem podia tocar. E tinha uma série de coisas. A outra mulher que eu escolhi aqui foi Raabe. Raabe, ela morava no muro de Jericó. E aí que o povo israelita veio e fazia aquela coisa estranha, né? De ficar marchando ali, porque Deus havia ordenado para eles fazerem. E ela assistia tudo aquilo, só que a diferença dela é que ela não tinha medo daquilo. E Raabe, mesmo vendo que aquele exército vinha para destruir a cidade, ela tinha uma esperança diferente. Porque ela conhecia os pecados daquela terra, ela via, né, ela morava lá, ela via tudo acontecendo, era incesto, era bestialidades, era a religião ali já promovia a prostituição e sacrifícios de crianças a Moloque. E quando ela teve a oportunidade de ser salva, ela fez. Ela escondeu os profetas não foram pegos, e salvou ela e sua casa, sua família. E ela era uma prostituta. E o seu ato de fé fez com que ela fosse... como é que fala? Ela foi restituída, né? Ela foi considerada por Deus pelo seu ato de fé. E aí que o tempo passa e a gente vê na história a consequência dessa imaturidade
E uma coisa, aí eu entro aqui no cenário político, porque o cenário político fomenta isso. Dentro dessa imaturidade, a política muitas vezes dá uma importância maior do que se deve ter às minorias, e aí que surgem é o movimento gaysista, o movimento XY. E aconteceu ali no meados, né, do século XIX, no final do século XIX, o movimento de mulheres para a conquista do voto e também para direitos trabalhistas, né? E reivindicaram e tudo, conquistaram, já surge aí um movimento. Mais para frente, esse movimento ganha outras ações, né, que aí no meados ali dos anos 40 a anos 80 já se torna uma organização. E aí o que a gente vê hoje é de movimento feminista. Porque olha só, séculos e séculos de sofrimento, né? E aí parece que hoje é um grito, assim, é um grito de eu quero ser também. Sendo que sempre houveram direitos e é interessante o quanto o Evangelho traz uma boa nova acerca disso também. Porque Cristo também instaurou a honra a essas mulheres. Séculos e séculos, a gente vendo, de fato, o machismo, essa opressão. Mas aí, alguns episódios, como por exemplo, em João 8, a gente vê a mulher que foi pega em adultério e levaram até Jesus. E Jesus, escrevendo na areia, sem levantar a cabeça, sem ao menos olhar para ela, aí Jesus diz que aquele que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. E aí que a gente imagina a cena, né? Das pedras caindo no chão e cada um se retirando. Aí sim Jesus olha para a mulher. Aonde estão aqueles que te acusam? Se eles não te condenam, nem eu. Vai e não faz isso de novo. Em Lucas 7, uma mulher pegou um unguento, que é um material caro, que era de valor, assim, de trabalho de 1 ano. E aí que aquela mulher viu ali uma oportunidade de agradar a Jesus. De repente, ela viu essa esperança em Jesus também. E o trabalho de 1 ano, ela derramou sobre Jesus aquele óleo precioso. E aí a murmuração, né? Dos fariseus, dos mestres, né? Mas aí Jesus responde, né? Que aquela mulher havia recebido muito mais do que eles.
Lá em João 4, Jesus se aproxima de um poço e ele quer beber água e quem está ali era uma mulher samaritana. Todas as vezes que Jesus fala de samaritanos, é por causa do episódio lá atrás, quando o templo de Israel estava sendo reerguido e os samaritanos quiseram, se eu não me engano, essa história está em Esdras, e os samaritanos quiseram também ajudar ali na construção e ser um povo com Israel. Só que o problema era o seguinte: Israel monoteísta e os samaritanos politeístas. Eles não iriam abrir mão dos seus deuses. Então eles fecharam as portas. E por conta disso se tornaram inimigos. E aí Jesus faz uma coisa que os mestres da lei não faziam, que era se comunicar com uma mulher samaritana. Existem outras também. Um fato interessante em Lucas 8 era que o ministério de Jesus era mantido por mulheres. As mulheres ofertavam para manter Jesus. Aí você me pergunta, né? Caramba, o tanto de coisa que foi dito. Quanta coisa foi dito e o que isso tem a ver comigo, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. O bem, eles já conheciam. Eles passaram a conhecer o mal. Eu não sei o que você chama de mal. Mas de repente, aí eu me lembro em 2009, em 2008, eu tomei a decisão de sair de casa. E fui morar lá em Aparecida de Goiânia. Sem pai, sem mãe. Lá era roça, nunca gostei de roça, mas fui para lá. Eu precisava daquilo. Deu certo, assim, terminei o ensino médio, o meu contrato no estágio já tinha vencido também. Aí eu fui. E aí que, até então, poucas vezes eu tinha lavado roupa. Eu não tenho mais, mas tinha uma foto minha lavando roupa num tanque e não era... era um tanque no chão, assim, que só tinha uma cisterna lá. A gente tirava a água dela e lavava a roupa ali e tal. Poucas vezes eu tinha cozinhado. Até hoje não tenho muita prática, mas morrer de fome eu não morro. E aí que lá, muitas vezes o que tinha para comer era aquele arroz com quiabo frito. Passei a gostar desse negócio. Quiabo frito. Aí a gente temperava com sazon, aí dizia que era a carne nossa, né? Pensa num trem bom. Era... Como é que eu vou levantar dinheiro aqui? Muitas vezes não tinha dinheiro nem para pagar a passagem, porque de lá a igreja ficava, né? Na época, ficava no Parque Amazônia, no setor sul de Goiânia. Goiânia ali já se localizando. Perto do Buriti Shopping. E aí tinha que pagar aquela passagem. E muitas vezes um desodorante é R$ 9, R$ 8. O sabonete era mais barato. Então comprava o sabonete para usar no lugar do desodorante.
Então, com tanta dificuldade assim, a gente vai crescendo, sabe? Esses dias tem sido falado sobre essa maturidade na vida, sobre motivação para você buscar mais e mais esse crescimento também. Naquela época, algumas igrejas ainda tinham aquela coisa assim de ofertar para missionários e tal. Mas existia também um aspecto negativo disso. Porque parecia que missionário era tudo miserável, assim. Era o povo que não deu certo na vida, aí vai tentar. Ainda hoje acontece assim, pais que conseguem bancar os filhos, aí eles não dão conta em casa, aí manda para Jocum, manda para tal. Eu sei porque eu estudei com pessoas assim. Mas aí, essa maturidade na vida, eu estou pronto? Não. Estou aprendendo ainda mais com as minhas decisões. Porque aí, ainda hoje, existem pessoas que colocam tudo isso na conta de Deus. Ah, porque se Deus quiser, eu vou conseguir o emprego. Ah, porque eu estou orando, porque Deus vai me dar uma esposa. Sendo que, é óbvio, eu creio e já vivi milagres relacionados a coisas ridículas no sentido de pequeno. Uma vez eu estava trabalhando e o patrão lá, o gerente, me pediu uma coisa 5 vezes. E eu não entendi como que fazia aquele negócio. Já estava com vergonha de perguntar de novo. Aí eu lembrei do Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, me ensina aqui, porque senão eu vou tomar uma bordoada do gerente de novo. E ele me ensinou a fazer aquilo. E depois disso, aquele gerente só me chamava para fazer aquilo. É algo pequeno? Sim, é algo. Mas é daí para coisas maiores. E aí que, se eu estou dizendo que Deus me ensinou a fazer um serviço, aí eu digo também que Deus não vai dar mulher para ninguém. A gente não encontra isso na Bíblia. Deus não vai dar marido para ninguém. E aí, se não der certo, eu vou falar o quê? A culpa é de Deus, né? Jesus falou que o discípulo não pode ser maior do que o mestre. Aí a gente vai culpar Deus. Esses dias eu atendi uma pessoa que fez coisas erradas na vida, se casou antes do tempo, de uma forma imatura, sem ter nada, morando na casa de sogra. E aí que, com ódio da cunhada, porque a cunhada conquistou coisas na vida. E ela não. Ela falou com essas palavras, eu quero que Deus fulmine ela. A gente coloca tudo na conta de Deus. Ah, Deus, então não era para ter colocado aquela árvore lá. Era. E essa árvore existe até hoje. Nas nossas tentações. Todos os dias a gente é tentado. O bem a gente já conhece. O mal a gente passa a conhecer com as nossas decisões, escolhas, arrependimentos. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, perguntei
como é o seu temperamento? A pessoa diz que é fleumático. Uma pessoa fria e que tem medo de fazer as coisas, porque calcula a consequência. Aí quando as pessoas me falam isso, logo eu me analiso. E o meu problema é que muitas vezes eu pago para ver. Eu sou sempre calmo, mas muitas vezes eu sei que aquilo não é certo, mas eu estou lá. Parece que eu brinco. Qual que é melhor, qual que é pior? Não sei. Eu sofro porque eu faço. A pessoa sofre porque não faz. E aí? A árvore do conhecimento do bem e do mal, sempre diante da gente. Aí a gente vai se apoiar na política? Um se apoia colocando na conta de Deus, né? Foi Deus. O outro se apoia na política, porque aí gera um movimento. Não, porque eu quero o nome lá na Constituição. E aí? Quando é que a gente vai ser maduro o suficiente para... Se eu assumo... Eu vou falar uma coisa bem, bem radical, né? A pessoa assume que é homossexual. E aí? Tem as consequências boas e as consequências ruins também. Eu sou, sei lá, me foge as coisas, mas é sempre assim. É sempre assim. Amém? Ficou claro? Acho que a gente vai pensar um pouquinho mais, né? E aí que eu queria orar em cima de Isaías 54. Isaías 54 diz, e é Deus falando, abaixa sua cabeça. E aí é o próprio Deus falando, às mulheres. Eu não posso falar como mulher, porque eu não sou mulher e não faço ideia do que é ser mulher.
conselhos na tua palavra, Deus, mas a gente quer fazer do nosso jeito. E aí a gente, só lá na frente, vê que a gente estava errado ou que a gente estava certo também. Muitas vezes não tem como prever. Deus, eu quero te agradecer pelo contato com a tua palavra. Em nome de Jesus, Deus. Obrigado porque o Senhor, somente através dessa intimidade, Deus, é que a gente pode crescer. Seja para onde a gente for, Deus. É um casamento, Deus. Se a palavra é marido, é esposo, a gente entende isso como um casamento, Deus. E quando eu estiver trabalhando, eu sou contigo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus.
Amém. A culpa não é de Deus. As minhas escolhas me trouxeram até o que eu sou hoje. E eu poderia fazer um apelo para você vir aqui na frente e falar para você assim: você tem arrependimento de coisas que você fez de errado? E de repente você teria arrependimento de coisas que você tem feito de errado. Mas de que adiantaria você vir aqui à frente? De que adiantaria você falar para mim que você vai vir aqui na frente, eu vou botar a mão na sua cabeça, vou orar por você e amanhã você vai fazer a mesma coisa? De que adiantaria se a palavra não tiver entrado no teu coração? Então eu quero fazer um apelo para você, para a sua vida. E veja, pelo menos uma vez no mês, se as suas ações, se as suas atitudes têm correspondido com a palavra do Senhor. E assim, se autoavalie. Porque é isso que a palavra diz ali em 1 Coríntios. Examine-se o homem a si mesmo. E veja se o caminho que ele tem seguido é bom ou se é mau. E dali em diante, tome todos os dias como um recomeço. Comece a mudar a sua vida. E esse é o apelo que eu quero deixar para todos nós. Não precisa de vir aqui na frente. Porque você vir aqui na frente poderia acalmar o seu eu. E você falar assim: realmente, hoje eu me consertei. Agora eu te chamo a atitude. Esse ano é um ano de atitude. Não é algo profetizado, não, irmãos. É algo que nós tomamos para nós. Tem pessoas que estavam tristes no emprego e estão largando. Essa semana eu recebi um jovem lá na minha casa que eu falei assim: rapaz, eu tive que baixar assim para ele e falar assim: tu fez o que eu queria fazer. Tu fez o que eu preguei no domingo da ceia, na virada do ano, que era para fazer, e eu ainda não fiz. E eu parei, Jô, e pensei assim: será que eu abri os olhos dele corretamente? Mas não fui eu que abri, foi a palavra que entrou. Ele não faz parte aqui do nosso meio, mas ele veio, ouviu, e ontem ele foi lá em casa e falou assim: rapaz, ainda não tive tempo de falar contigo. Naquele dia que eu ouvi você falando aquilo, eu analisei a minha vida, vi que estava uma porcaria, vi que eu detestava o meu serviço, vi que eu sou um artista, peguei o dinheiro que eu tinha dentro do bolso, fui lá, comprei uma máquina, agora virei tatuador. Falei: hã? Ele é. Falei: mas e aí? E aí que já vou pedir minhas contas mês que vem agora, e eu sou um artista, eu sou um tatuador, e eu vou ser feliz com o que eu tenho.